De hoje, onde nós vamos falar sobre o termo bot, B-O-T, bot, que esse termo, pessoal, vem de robô, de robot, e aí ficou mais simples chamar de bot, mas ele continua sendo considerado um tipo de programa robô, basicamente isso, certo? Então ele é considerado sim um programa malicioso. Isso porque o bot, esse robozinho, ele dispõe de mecanismos de comunicação com o invasor que permitem que ele seja controlado remotamente por esse invasor. Quer dizer, o invasor instala bot num determinado computador, numa determinada máquina, e esse invasor passa a controlar remotamente as ações desse bot. Como eu estou mostrando nessa imagem, então, só uma ideia ilustrativa. Imagina um invasor, instalou um bot numa máquina e agora esse invasor fica controlando remotamente as ações que esse bot, que esse robozinho, que esse programa robozinho faz dentro daquela máquina. E muitas vezes se utiliza, então, dessa máquina para desferir ataques em outras máquinas, em outros computadores, em outros servidores. Uma coisa muito importante a se saber também, que o computador que foi infectado por um bot, ele passa a ser chamado de computador zumbi. Então, zumbi é o nome que a gente dá, o apelido que a gente dá justamente para aquele computador que foi infectado com bot. E por que ele recebe esse apelido de zumbi? Porque aquele computador pode agora ser controlado remotamente sem o conhecimento do seu dono. Quer dizer, o dono daquele computador que foi infectado com bot e que então aquele computador se chama zumbi, o dono desse computador não sabe, não percebe que o seu computador está sendo usado para realizar atividades maliciosas, para realizar ataques, muitas vezes a outros computadores ou outros sistemas servidores. Então não esquece mais, o computador que foi infectado por bot e que pode ser controlado remotamente sem que o seu dono saiba, é chamado de computador zumbi. Certo? Perfeito. Outra coisa importante, pessoal, é que o bot, ele tem uma tendência natural a realizar uma propagação automática explorando vulnerabilidade de sistemas. Quer dizer, ele vai explorando determinadas falhas, determinadas vulnerabilidades do sistema e com isso ele pode realizar a sua propagação automática em diversos computadores, formando então uma rede de computadores zumbis com bots instalados sob o comando daquele invasor. E essa rede de computadores zumbis com bot instalado sob o comando de um invasor é chamada de botnet. Botnet, então, é uma rede formada por muitos, às vezes centenas, às vezes milhares de computadores zumbis e que permite aumentar muito mesmo, a capacidade das ações danosas que são executadas pelos bots. Isso porque uma coisa é o invasor ter controle sobre um computador zumbi com bot instalado para realizar atividade mal intencionada e ataques. Outra coisa é o invasor ter uma rede botnet com milhares de computadores zumbis com bots instalados sob o seu controle e aí ele manda um comando para esses bots e todos esses bots em milhares de computadores zumbis começam a desferir ataques simultâneos, por exemplo, a sistemas servidores. Por isso a gravidade de uma botnet, certo? Então, botnet é uma rede de computadores zumbis com bots instalados. Aqui eu mostro para vocês a ideia de uma botnet. Quer dizer, alguém tem controle sobre bots instalados em milhares ou centenas de computadores zumbis, formando a sua rede botnet. E aí, através disso, ele desfere muitos ataques, certo? Bem, pessoal, o que um bot pode fazer, né? O invasor, ele envia instruções para as ações maliciosas sejam executadas por esses bots, como, por exemplo, pode ser ataques DOS, que são ataques de negação de serviço, que são ataques feitos para tirar sistemas servidores fora do ar, ou ainda ataques DDoS, que são os ataques distribuídos de negação de serviço, onde tem vários computadores em diferentes locais, geralmente numa rede botnet, atacando simultaneamente um sistema servidor até o sistema servidor sair fora do ar. Mas existem bots que são usados para furtar dados de computadores e sistemas. Existem bots especialistas no envio de spam, que são aquelas mensagens não solicitadas enviadas em massa em grande quantidade. Quer dizer, existem diferentes ações que os bots podem realizar. Uma das principais são os ataques DDoS, que eu vou mostrar agora. O ataque DDoS, que é o ataque distribuído de negação de serviço, funciona basicamente assim. Imagina que aqui é o invasor que instala bot num determinado computador e transforma esse computador num computador zumbi.
Aí os bots começam a explorar vulnerabilidades de outros computadores e começam a se colocar em outros computadores, formando então uma verdadeira rede botnet desse invasor. Aí esse invasor agora envia um comando remoto para os seus bots, para a sua rede botnet, certo? E esses bots obedecem, usam aquelas máquinas para realizar vários acessos simultâneos, simulando como se fossem milhares de acessos simultâneos no mesmo sistema servidor, atacando aquele sistema servidor, atacando aquelas máquinas. E aí chega num ponto que aquelas máquinas, por sobrecarga, param de funcionar e negam o seu serviço, num ataque que a gente conhece como ataque DDoS, o ataque distribuído de negação de serviço, que tem como finalidade tentar fazer aquele servidor parar de funcionar, tirar aquele servidor do ar, certo? Beleza, pessoal, então vamos resolver questões de prova sobre esse assunto. Acompanha comigo a leitura da primeira questão, que diz assim: julgue o próximo item acerca da segurança da informação. Bot é um tipo de programa que faz a máquina infectada disparar ataques contra outras máquinas? Está certo, né, pessoal? Bot é um programa, um robozinho, que quando instalado numa máquina, pode sim usar aquela máquina para essa máquina disparar ataques contra outras máquinas, principalmente contra outros servidores. Então, certíssimo aqui essa questão. Vamos para outra questão, acompanha aí a leitura. Em uma situação hipotética, um tipo de código malicioso foi detectado no TRE de São Paulo e tinha a característica de ser controlado pelo invasor via processo de infecção e propagação automática. Ele explora diversas vulnerabilidades existentes em programas instalados. Foi verificado ainda que a comunicação entre os infectados e o invasor ocorria de várias formas, via servidores web, canais IRC, redes tipo P2P, entre outros meios, e eram recebidos automaticamente pela rede. Um programador de sistemas analisou essas características e observou que os computadores atingidos ficavam semelhantes a zumbis, zumbi computer, pelo fato de serem controlados remotamente sem o conhecimento de seu usuário. Trata-se de um código malicioso conhecido como... Bem, aí vem várias opções: Trojan DOS, letra B Screen Logger, letra C Rootkit, letra D Keylogger e a letra E Bot. Pessoal, quando ele falou que o programador de sistema daquela empresa analisou as características e observou que os computadores ficavam semelhantes a zumbis, qual é o tipo de programa malicioso que deixa o computador infectado com esse apelido de zumbi? É o bot. Então aqui, sem dúvida nenhuma, a resposta, nossa letra E de Equador para essa questão. Vamos lá para mais uma questão, acompanha comigo aí. A próxima questão diz acerca de procedimentos de segurança de ensino à distância, julgue o item subsecutivo. Botnet é uma rede formada por inúmeros computadores zumbis e que permite potencializar as ações danosas executadas pelos bots, os quais são programas similares ao Worm e que possuem mecanismos de controle remoto. E aí, pessoal, certo ou errado? Primeiro, tem que saber o que é o Worm. O Worm, pessoal, é um verme. É um programa que se propaga muito através das redes de computadores, se ocupando de vulnerabilidades de falhas. O bot é similar ao Worm nesse quesito, no sentido de que ele também pode se propagar automaticamente pelas redes, se ocupando de vulnerabilidades. Então, nesse caso, ele é semelhante ao Worm. O que difere o bot do Worm é que o bot pode ser controlado remotamente pelo invasor para desferir ataques. Então, quando a questão diz, botnet é uma rede formada por inúmeros computadores zumbis, certo, que permite potencializar as ações danosas executadas pelos bots, certo também. Aí vem a vírgula, os quais são programas similares ao Worm. O bot é similar ao Worm? Similar não quer dizer igual. Ele é similar no quesito de que ele se propaga automaticamente através das redes, se ocupando de vulnerabilidades. Isso é similar. O que difere o bot é que ele pode ser controlado remotamente e o Worm não, né? Então, similares ao Worm e que possuem mecanismos de controle remoto. Observe, ele é similar ao Worm e que possui mecanismos de controle remoto. Então, ele está dizendo que é similar ao Worm no quesito propagação. Mas que o que ele tem a mais que o Worm? E, que é depois do E ali, ó. E que possui mecanismos de controle remoto. Então ele é similar ao Worm porque se propaga automaticamente, mas a diferença dele é que ele possui mecanismos de controle remoto, portanto, marcamos como certo essa questão. Beleza, pessoal, vamos para a próxima questão, acompanhe a leitura comigo. Diz assim: tipo de malware que dispõe de mecanismos de comunicação com o invasor, que permitem que ele seja controlado remotamente. Possui processo de infecção e propagação similar ao do Worm. Observa, o processo de
infecção e propagação é similar ao worm, né? Ou seja, é capaz de propagar automaticamente, explorando vulnerabilidades existentes em programas instalados em computadores. Tá aí o bot da nossa letra D de Dinamarca como a resposta correta desta questão. Vamos lá para a próxima questãozinha. Vem comigo. Malwares são softwares mal intencionados capazes de explorar as vulnerabilidades dos sistemas. O malware que faz a máquina infectada disparar ataques contra outras máquinas é conhecido como bot. Da letra A de América, sem dúvida nenhuma, o bot é aquele que é utilizado para disparar ataques contra outras máquinas. A gente viu isso aqui naquele